Agora questões de São Paulo. Ok. Professora Fabiana, Pensenologia, página 5, segunda e quarta linhas. Ok. Poderia comentar acerca do holopensene pessoal, da antimetamorfose da agressão? Esse acho que a gente fez agora, né? Ou não? Não, pode ser. O holopensene pessoal da antimetamorfose, da agressão, da perversão. Perversão da psicopatia, evidenciando o autocárcere e o pensene distorcido deflagrador da agressividade diária? Sim. Eles têm uma relação muito direta, tá? Então, vamos lá. O que é a antimetamorfose? Metamorfose, sempre que se pensa ou se fala de metamorfose, a gente se remete ao processo da própria borboleta que se transforma, né? Ou que chega ao processo de virar borboleta, passando por todo o seu processo de metamorfose. Metamorfose é uma transformação física. E é isso que precisa acontecer em relação ao contexto de violência doméstica. A pessoa precisa sair do contexto e passar por um processo de autometamorfose e autoentendimento. Então, quando eu trouxe aqui a questão do autocárcere, é que o maior prejudicado é quem vive em contexto de violência doméstica. O maior prejudicado é o agressor e a vítima. Os dois, eles estão dentro de um autocárcere, de uma autoprisão. Em qualquer comportamento que evidencie isso, seja a nível de psicopatia, perversão, simples manipulação emocional, as pessoas elas ficam dentro de um contexto de autossofrimento, autovitimização e autoprisão. É um aprisionamento. Então a pessoa precisa sair desse contexto, né? E por que eu trouxe a questão da antimetamorfose da agressão? Porque não se muda o processo da agressão. Ele continua. Às vezes de forma mais dissimulada, às vezes de forma menos dissimulada. Não há metamorfose do processo, não há mudança desse processo. Para que exista essa metamorfose, as pessoas precisam se separar, sair do contexto e entender o que está acontecendo. Isso eu trouxe desde o primeiro verbete, né? Quando nós estamos dentro de um contexto familiar tóxico, doentio, não há como a gente pensar em qualquer mudança ou em qualquer metamorfose, né? Então, por que a perversão, a psicopatia? Porque isso é bastante normal em contextos de violência doméstica. Você vai carregando, ou incentivando, ou estimulando comportamentos perversos, doentes, tóxicos. Então, você vive dentro do seu próprio autocárcere, da sua própria prisão. E a saída disso é justamente a segunda frase que foi perguntada, que é a mudança desse pensene distorcido, que deflagra a agressividade sadia, ou melhor, a agressividade não sadia diária, né? Por quê? Porque a pessoa, quando ela agride, ela tem o pensamento de 0 ou 100, é aquele pensamento rígido. Qualquer coisa é um estupim, qualquer coisa serve. Então, não há nuances. A pessoa ela não sabe agir com calma, com ponderação. Ela é mais a nível comportamental. Eu trouxe aqui uma espiral, que eu acho que vale a pena mostrar, para a gente falar um pouco mais sobre isso. Você segura o microfone para mim, Sheila? Eu vou colocar aqui, o pessoal do vídeo pode pessoal da técnica mostrar. aí para pegar. O que é essa espiral? É melhor, só um minutinho, aproximar um pouquinho mais, é possível? Para ver se, porque por enquanto ainda não dá para enxergar o que é. Vamos ver agora. Melhorou um pouquinho. Aí, acho que já dá para ver. Consegue um pouquinho mais? Vamos ver se consegue. Eu vou falando então. O que é essa espiral? Essa espiral, eu trouxe ela do livro Interpersonal Conflict, que é um livro que eu trouxe aqui, que está na Remissiologia. Ela é a espiral da negatividade familiar. Por quê? Porque não há pensamento, há comportamento. Então, as pessoas elas agem em função do comportamento. Então, não se pondera sobre o que o outro está fazendo. Existe um comportamento, existe uma reação e uma atuação. E, a partir disso, existem os processos que foram colocados aqui, que é a percepção do outro. Então, existe a percepção do outro, a percepção da relação e o comportamento. Por que a espiral? Porque se mantém nesta espiral negativa, que vai downhill, que vai ladeira abaixo, porque você enxerga só o comportamento e aí percebe, em cima daquele comportamento, reage. A reação gera outro comportamento, que gera outra percepção. Não se analisa o que está por detrás desse comportamento. Obrigada. Sempre se analisa ou sempre se enxerga somente a reação. Então, é isso que gera a violência. É essa espiral de
Ação e reação, ação e reação. Não há percepção, não há diálogo, não há argumentação. Existe um entendimento distorcido em função de ações e reações. Então não há ponderação. Não há pensamento, não há argumentação e não há busca de um entendimento mais claro sobre o que está acontecendo, sobre qual é o processo, o que leva à agressão, o que leva à análise. E o que ajuda a prejudicar muito isso, né, essa condição, é que às vezes as pessoas vão para a discussão não para poder chegar numa conclusão mais ampla, mais correta da realidade, mas para vencer a discussão. Isso. Quando você tenha, o objetivo é ganhar, e não simplesmente compreender. Porque quando a pessoa ou as pessoas vão numa discussão para compreender, elas consideram a possibilidade da falibilidade, ou seja, delas estarem falhando na apreensão daquela situação, né? Na apreensão da realidade específica. Então ela considera que ela possa vir a rever o seu ponto de vista, não necessariamente de maneira total, mas pelo menos em alguns aspectos. Mas tem que haver essa predisposição. Mas se eu vou para a discussão para poder ganhar, já de cara, a qualquer custo, não sei perder, então caminha para esse espiral aí mais fortemente. Né? Exato. Vira a arte da guerra, né? Que é esse livro aqui. Aliás, ele é bastante divulgado, muito interessante, e aqui são dicas de como vencer o inimigo, que na realidade, gente, não é, está longe de ser inimigo, né? Mas é isso mesmo, a pessoa ela cria o hábito de ter que ganhar, ter que vencer. Então existe aí um processo de personalidade competitiva, manipuladora, com a intenção de sempre obter resultado para si. Então, e existem muitas acusações, manipulações. E a partir daí o quadro não se reverte, porque essa espiral ela cada vez aumenta mais, não há ruptura, porque não há espaço para diálogo. Okay?